Vamos aqui deixar a palavra. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então é bênção de Jesus. Então olha só o título: Deus é luz. Aquele que não anda na luz não tem comunhão com Ele. É muito forte, né? Glória a Deus. Então olha só. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vós anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meu Deus, se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz com Ele na luz e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vou ler aqui até o 10. Glórias a Deus, olha só. E se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Pode os irmãos se assentar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então Deus, Ele é maravilhoso. Tem dias que eu estava estudando essa palavra de Deus. Glórias a Deus. Eu falei, meu Deus, mas é muito forte. Deus é luz, olha só. E eu falando, meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Deus é a luz. Então nós que somos servos, que falamos que somos servos de Jesus, que temos comunhão com o outro, nós temos que permanecer nessa luz. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então as trevas, irmão, nós não somos trevas, aleluia, Jesus, porque as trevas, se nós mentimos e andar em lugares, glórias a Deus, que desagrada o Espírito Santo de Deus, nós estamos ali nas trevas, aleluia, Jesus. Então na palavra do Senhor fala que nós temos que ser luz, nós temos que andar na luz, glórias a Deus. A luz, ela não se mistura com as trevas, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Um belo exemplo, eu estava ali uma vez no aniversário, glórias a Deus, aí tinha ali um abençoado de Jesus, então ali estava passando louvor, uns louvores muito abençoados, todos ali se alegrando. Eu creio que ali a maioria era serva do Senhor, aleluia, Jesus. Então chegou ali uma pessoa ali, eu falei, meu Deus, mas pensa numa pessoa que ficou ali num aquário, ele fora do aquário, um peixe fora do aquário. Então a pessoa estava ali, sabe, endurecida, olhava para um lado, olhava para o outro. Então ali, irmão, eu vi que era uma treva pura. Então você vê, quando a pessoa é treva, quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, não tem ali a comunhão com Deus, onde a pessoa chega, a pessoa, em vez de se turmar, não, tem ali uma coisa ruim, tem ali um inimigo ali impregnado ali na pessoa, que a pessoa quer ficar distante. Então ficou distante ali do louvor, ficou distante ali de tudo. Então aí eu vi, então Deus, Ele, glórias a Deus, aí naquele momento eu percebi, eu falei, Jesus, olha só como é o Espírito Santo de Deus, olha só, quando a pessoa é treva, eles não querem, aleluia, Jesus, ficar no meio da luz. Então estava passando os louvores ali, então o louvor incomoda as trevas. Então ele ficou ali distante, e eu falei, meu Deus, olha só como é sério. E ali eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, e estava ali pensando, eu falei, meu Deus, olha só como é sério, como as pessoas quando estão na treva, eles não querem saber de ficar ali ao lado da pessoa que tem um brilho do Espírito Santo de Deus, porque incomoda as trevas. Por isso que cada dia nós temos que estar mesmo buscando discernimento de espírito. Claro que nós temos que evangelizar nossa parentela. Glórias a Deus, que nem todos são libertos, nem todos estão na casa do Senhor. E nós temos que ali evangelizar, mas nós temos que dar o quê? Bom testemunho. Glórias a Deus, a melhor coisa que tem é um bom
testemunho. Aleluia, Jesus. Isso é maravilhoso, irmão, na nossa família, principalmente na nossa família, na nossa parentela, que não dá nada por nós. E se nós, glórias a Deus, andar no meio deles e nós ficar a mesma coisa que nós era antes, aí que eles não vão dar mesmo nada por a gente. Aí vamos falar isso, fala que é crente. Eles falam isso nas nossas vidas. A nossa família até hoje fala que é crente ainda. Se vê a gente falando algo, então a nossa boca nós temos que vigiar cada dia, principalmente no meio da nossa parentela, porque eles julgam mesmo, eles falam mesmo que eles não são evangélicos, eles falam mesmo de nós que estamos servindo ao Senhor, buscando Ele a cada dia mais, para nós ser limpo. Glórias a Deus. E por isso que Jesus, Ele fala para nós buscar mesmo, para Ele purificar. Glórias a Deus, para nós mergulhar nessas águas maravilhosas, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então, isso é muito forte. Então, está falando, se nós ouvirmos a voz, e Deus é luz, e senão nele há trevas nenhuma. E senão, se nós andar no caminho de Jesus, nós não estamos nas trevas, nós estamos com Jesus. Glórias a Deus. E se nós dissemos que temos comunhão e andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Então nós estamos mentindo para nós mesmos. Glórias a Deus. Como é que nós vamos falar? Eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não ando nas trevas. Aí a pessoa está praticando sempre a mesma prática. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu acho que se nós servirmos ao Senhor, se nós mergulhamos nas águas, que é o Espírito Santo de Deus, nós não temos que praticar a mesma coisa que nós era antes de nós aceitarmos Jesus. Glórias a Deus. Aí o que nós vamos estar praticando? Nós estamos ficando nas trevas. Agora, se nós renunciar aquelas velhas práticas, aí nós estamos na luz do Senhor. Aí nós vamos ter o brilho do Espírito Santo de Deus, que incomoda as trevas. Então é isso que nós temos que ser. Aleluia, Jesus. E aí Deus, Ele fala, e se nós temos comunhão também com uns aos outros, e o Filho nos purifica de todo o pecado. Olha só, Jesus, Ele purifica nós de todo o pecado. E se nós dissemos que temos comunhão, nós temos que ter comunhão com a igreja, com os outros, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um falando, meu Deus, eu estou precisando de oração. Então nós temos que estar orando, buscando por cada um. Isso é comunhão. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Que aí Jesus, Ele purificou nós de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Ele morreu ali naquela cruz por mim e por você. Glórias a Deus. E olha só, e se nós abrirmos a nossa boca para nós falar que nós não temos pecado, nós estamos enganando nós mesmos. E aí nós estamos mentindo. Olha só como tem que ter bem cuidado na palavra do Senhor. Se nós falamos, eu não tenho pecado nenhum, nós já estamos mentindo. Porque só do nosso pensar, glórias a Deus, se nós pensar algo que desagrada ao Espírito Santo de Deus, nós já estamos pecando. Então, se nós falar que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, que todos nós temos pecado, que nós pecamos com pensamento, com olhar, com falar, com tudo. Então nós não somos perfeitos. Perfeito só foi Jesus, só Jesus, que ele é perfeito. O Pai, Ele é perfeito. Então nós todos somos pecadores. Então nós estamos aqui para nós ser limpo e purificado de todo mal, de toda treva, de tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Nós somos curados, glórias a Deus. E se nós quer receber a cura, nós temos que estar mesmo ligadinho no trono, aleluia, Jesus, para nós receber a cura, que não é de qualquer jeito, glórias a Deus, não é de qualquer jeito nós ir num culto, eu já fui curada, não é de qualquer jeito, de jeito nenhum, é um processo, aleluia, Jesus, é um processo. É uma caminhada muito espinhosa. E essa caminhada, nós não podemos parar no meio do caminho. Aleluia, Jesus. Nós temos que seguir, aleluia, andar marchando. Igualmente Josué, ele marchou e ele recebeu ali uma grande vitória. Ele libertou aquele povo ali que era incrédulo, glórias a Deus. Aquele povo que não tinha mais fé, cheio de idolatria. Então nós temos que marchar, nós temos que perseverar para nós andar nessa luz.
pastora, mas é tão difícil, tem tanta luta na minha vida. Todos nós, irmão, temos lutas. E é todos os dias. Eu não conheço esse que não tem luta. Glórias a Deus, eu não conheço esse que não tem algo na nossa casa, na nossa família. Aleluia, Jesus. Sempre tem algo para nós ser libertos. Glórias a Deus. Então, nós temos que estar andando nessa luz. Nós temos que estar andando, glórias a Deus, aleluia, nessa caminhada que não é fácil. Vai ter tropeço, vai ter muito embaraço, mas nós temos que repreender. Glórias a Deus, vai ter palavra de derrota, palavra de, glórias a Deus, de desânimo sobre as nossas vidas. Mas nós não temos que olhar para essas palavras. Nós temos que olhar para Cristo, olhar para o alvo que é Cristo. Glórias a Deus, permanecer firme, perseverando. Aleluia, Jesus. Jesus, ele gosta daquele que persevera, o Espírito Santo de Deus, ele se agrada. Aí às vezes você fala, pastora, mas eu tenho orado tanto pela essa causa. Quanto mais eu oro, mais coisas aparecem, mais enfermidade, mais levanto na minha casa. O que é que eu faço, pastora? Meu Deus, irmão, é perseverar, porque a vitória eu creio que é certa. Então Jesus, ele dá vitória para aquele perseverante, para nós não olhar para o lado, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda e olhar mesmo para o alvo que é Cristo. E é perseverante. Nós temos que ser perseverantes, porque os dias já são maus. E se nós desistir, glórias a Deus, nós não podemos desistir. Nós não podemos, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Principalmente as famílias de Deus, principalmente os escolhidos de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Eu me lembro ali quando a Júlia, ela falou aqui, ela relatou que ficou afastada, e eu creio ali que ela chorou muito. Uma vez ela falou para mim, olha, nossa, mas foi o tempo pior na minha vida. Então eu creio que foi o momento certo dela voltar para a casa do Senhor. E eu orei, eu fiz propósito, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos a tua filha de voltar para a casa de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a mãezinha dela teve revelação. Então eu creio que ela orou a Deus, se arrependeu. Porque tem a fase das adolescentes, de ficar assim, adolescente, ficar assim um pouco rebelde, glórias a Deus, mas eles vão permanecer. Não, quem entende que a palavra do Senhor, ela já sabia que ela já tinha sido batizada, já era de louvor, então ela ia praticar aquela coisa ruim? Não ia. A mãe dela é serva de Deus, ela disse, que eu vou achar o quê nesse mundo? Eu creio que ela olhou ali para o lado e não viu nada. Deve ter falado, meu Deus, eu tenho que estar na casa do Senhor, adorando, buscando Jesus. E eu falei, Senhor, no tempo certo ela vai. É porque ela é muito amiga do meu filho, eu sei que no tempo certo, o Espírito Santo de Deus, ela vai estar assistindo as lives, ela diz, meu Deus, meu lugar é estar adorando. Irmão, quantos jovens estão perdidos? Quantos que tem vergonha, irmão, tem vergonha, sabia? Eles saem, aí tem vergonha de voltar. E a gente não tem que ter vergonha. Glória, fica aprontando nas trevas, fazendo tudo que o inimigo gosta, aí depois tem vergonha de se aproximar. E não pode ter vergonha. Glória, vergonha é ficar lá no mundo. Então a atitude dela foi largar e falar, eu vou romper e vou louvar e vou tocar. Pronto, vou para a casa do Senhor. Então, se todos tivessem esse mesmo pensamento, né, mas não tem, eles ficam com timidez, o inimigo coloca, fala, ó, você fez isso, não vai não, todo mundo vai ficar te olhando. É o inimigo que coloca, que lança essas coisas na mente dos jovens e até adulto também. Às vezes adulto também desvia e fica com medo de vir, conhece a palavra de Deus, já é servo, já é crente velho, aí fica com medo de vir para a casa do Senhor, glórias a Deus. Mas Jesus, ele fala que nós somos luz, aonde nós for, nós vamos transmitir essa luz maravilhosa. E aí eu fiquei muito feliz quando a prima do pastor voltou, e eu falei, Jesus, obrigada, Senhor, por isso, irmão, que eu não deixava de orar. Eu falei, Senhor, eu creio que em nome de Jesus, Deus, ele vai tocar. Aí eu pensava, qualquer dia eu vou falar, Pedro, vai lá na sua prima. E eu creio que Jesus, ele vai tocar nela e ela vai voltar no tempo dele. Eu não vou ficar chamando nela, chamando, que o Espírito Santo de Deus vai tocar nela. E tocou, e em nome de Jesus, e graças a Deus, ela está aí adorando o Senhor, glórias a Deus, louvando. Isso é maravilhoso. Então muitos estão perdidos e nós temos que ter sabedoria quando voltar, para nós não discriminar. Fala, Jesus te ama.
ama, persevera, vamos glorificar Jesus, vamos louvar o Senhor. Irmão, nós damos todas, nós não, Deus que dá todas as oportunidades. Agora, se a pessoa quer continuar nas trevas, aí nós vamos fazer o quê? Deus, Ele não vai cobrar, o sangue dele não vai estar nas nossas mãos. E eu estava pensando ali que teve uma colega que Deus levou ela faleceu. Uma colega de trabalho, é muito nova, ela é mais nova que eu. E ali eu estava pensando que eu já falei muito a palavra do Senhor. Até o endereço da igreja eu já dei para ela. Que quando eu fui para Cristo, ela disse, eu vou em algumas igrejas, mas eu falei muito de Jesus. Eu falei, Jesus, Ele cura, Ele transforma, e ela sabe do testemunho do pastor. Mas sabe aquela pessoa que só queria ficar na farra? Ela não deu crédito à palavra de Deus. Ela ia às vezes na igreja. Só que aí, irmão, você vê como Deus fez. Isso é Jesus, é um propósito do Senhor, eu não sei. Mas ela morreu ali dentro da casa dela. Quando Jesus não saiu de casa, ela escorregou e morreu ali na casa dela. Mas eu creio que se ela teve arrependimento, Jesus escolheu ali ela, em nome de Jesus. Então vamos orar pela família que ficou. Isso é muito triste, mas graças a Deus eu falei muito de Jesus para ela. Falei muito de Jesus. Eu não tinha muito conhecimento, mas eu falava muito da palavra do Senhor. Eu lembro que uma vez eu falei dos 2 caminhos. Lá em Mateus 7, eu falei que tem um caminho estreito, tem um caminho largo. E ela disse, o que significa caminho estreito? Eu falei, caminho estreito é o único que eu tinha aprendido naquele dia que eu era nova convertida. Eu falei, o caminho estreito é que você vai achar a sua salvação. Você vai ter todas as coisas ruins. Elas, mas como assim? Todas as coisas ruins, vai ter tropeço, vai ter embaraço, vai ter levanto, vai ter enfermidade, vai ter tudo que você pensar de ruim. Mas é a salvação para você perseverar. E a porta larga, esses 2 versículos eu ficava direto falando. A porta larga é uma igreja, eu falava, é aquelas igrejas que está pregando só coisas que vai massagear sua vida. Sabe? Vai falar, pode continuar assim mesmo, minha filha. Que Jesus, Ele está te agradando. Pode andar do jeito que você quiser. Pode ir na igreja no dia que você quiser. Pode só dar dinheiro para a igreja. Pode só ser dizimista, ofertante. E no dia que você quiser. Aí a porta larga. Porque o pastor, ele não está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado o quê? Para você só ajudar a igreja financeiramente e pronto, não estava preocupado com a sua alma. Glórias a Deus, para mim. Aí eu falei que aí é a porta larga. Agora a porta estreita é aquele pastor que conduz as ovelhas a assistir o estudo bíblico, a orar, a fazer propósito, glórias a Deus, a estar na casa de Deus, não só estar levando, glórias a Deus, oferta e nem dinheiro, para estar louvando mesmo o nome de Jesus. Glórias a Deus. Isso é a porta estreita que vai ter, que nós vamos carregar nossa cruz, vamos andar, glórias a Deus, ali cambaleando, mas nós vamos estar buscando a nossa salvação. Glórias a Deus. Aí é uma porta estreita, glórias a Deus, buscando a Deus, adorando, cuidando das crianças, que as crianças de Deus é uma bênção do Senhor. As crianças é tudo bênção de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, se você tem alguém que não é servo de Deus ainda, se você tiver a oportunidade, glória a Deus, aleluia. Se você tiver a oportunidade de falar de Jesus, pode falar. Fala assim, ó, Jesus, Ele está voltando, Ele te ama. E Jesus, aí a pessoa fala assim, olha só a desculpa hoje das pessoas que não querem buscar o Senhor de todo o coração. Deus é amor. Deus é amor. Não pode pregar assim. Irmão, Deus, Ele é amor. Glórias a Deus. Claro que Deus é amor. Mas Deus também, Ele é fogo consumidor. Como que Jesus, glórias a Deus, Ele vai estar se agradando, por exemplo, de mim, que estou tocando horror, fazendo coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus, entristecendo, glórias a Deus, se Ele não vai ficar triste comigo. Ele é fogo consumidor também. Ele dá muitas contas. Jesus é amor, a palavra de Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Ele dá a corda até quando Ele puxar, porque muitos vêm pela dor. Eu vim para Cristo pela dor. Minha família vem pela dor. Eu não vim pelo amor. Glórias a Deus, eu poderia, glórias a Deus, estar ali na minha casa e vim pelo amor, mas eu não vim. Eu vim porque
pela dor. Glórias a Deus. Então muitos estão esperando vir pela dor. Glórias a Deus. E não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Não quer saber de que Jesus está voltando. A vinda de Jesus está próxima. E as pessoas não querem mais ouvir. Não querem ter mais esse entendimento. Glórias a Deus. Então muitos estão procurando vir pela dor. E graças a Deus, glórias a Deus, eu louvo ao Senhor. Claro que não foi fácil a minha vinda para Cristo pela dor. Mas eu louvo a Deus que o Senhor me resgatou daquelas trevas, onde eu andava só era em trevas. E hoje eu glorifico o Senhor, que eu quero pedir para Deus para me andar na luz com a minha família. É isso que eu peço ao Senhor, para me permanecer na luz, permanecer perseverando. Se nós permanecer perseverando, nós vamos andar na luz, glórias a Deus, e não olhar para as trevas, glórias a Deus, aleluia, Jesus, Deus de poder, Deus de glória. Então, e aqui está escrito, se dissemos que não pecamos, fazemos, mentimos e sua palavra está em nós. Olha só, então nós não podemos mentir. Falamos que nós não somos pecadores, que o Espírito Santo de Deus está lavando nós a cada dia, porque a palavra de Deus, ela está em nós. Por isso que nós somos luz na presença de Deus. E aonde há luz, não há treva nenhuma. Se você estiver no lugar, se alguém, você pensar assim, alguém olhou para mim assim, é porque aquela pessoa ali é treva pura. Porque você está com brilho, você está com a luz do Espírito Santo de Deus. Então permaneça, glórias a Deus, sempre na luz, que Jesus, ele se agrada de nós. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos, irmão, orar, vamos clamar para Jesus dar essa força, para nós permanecer, perseverando, para nós estar orando, buscando cada dia mais a presença de Deus vivo. Aleluia, Jesus. E eu creio que Jesus, ele está batendo mesmo nas portas, glórias a Deus, para poder as pessoas abrir a porta do coração, abrir mais o coração para a palavra do Senhor, para os louvores, para, glórias a Deus, as pregação, para o estudo bíblico. Eu creio que Jesus, ele está fazendo uma grande obra no meio do povo de Deus. Aleluia, Jesus. E eu creio que o fim está próximo. Então a cada dia, irmão, eu creio que nós vamos buscar, vamos perseverar, andar na luz, vamos estar glorificando o nome do Senhor. E, irmão, e se nós, por exemplo, fazer coisas assim, mentir, pensamento que desagrada a Deus, nós sabemos que desagrada ao Senhor, aí nós estamos fazendo o que? Mentindo. Então, se nós fizer isso, nós estamos andando nas trevas. Então vamos procurar, falar, Jesus, eu quero pensar em coisas boas. É maravilhoso. Você fala, eu vou colocar um louvor, vou colocar uma pregação, que eu repreendo todo pensamento na minha vida. E eu não quero ser treva, eu quero ser luz pro meu esposo, luz para meus filhos, para minha parentela, para eles verem o brilho em mim. Eu não quero ser mais essa treva. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então nós temos que pedir para Deus, e Ele limpa a nossa mente. E é maravilhoso, se alguém tiver com algum pensamento na mente, só pedir para Deus limpar a mente. Isso é uma oração muito boa. Senhor, purifica a minha mente, limpa a minha mente. Eu não quero, Senhor, nenhum pensamento que desagrada ao Senhor. Limpa, purifica, põe um louvor, que aí você vai pensar só em coisas boas. Fala, Senhor, eu quero ali levar minhas crianças, Senhor, eu quero ali, Senhor, adorar o Senhor. Eu quero levar uma palavra ali para a minha família. Glórias a Deus, para eles, mesmo que eles estejam com o coração duro, irmão, você tem que pregar, mesmo assim. E se não querer ouvir, é melhor nós ficar calado, porque glórias a Deus, que é Jesus, eles vão ver o testemunho nas nossas vidas. Então tem gente que não quer receber a nossa palavra, fala assim, agora só quer ser porque é crente. Não é, então nós vamos ficar calada, vamos entrar calada e sair calada, que Jesus que nos justifica, Jesus que dá vitória. Então deixa as pessoas falar, e que nós vamos seguir Jesus. E isso que é o mais importante, é nós seguir
Jesus e não seguir as trevas. Glórias a Deus, que se nós seguirmos Jesus, glórias a Deus, e para nós ter comunhão com os outros, nós temos que estar seguindo Jesus, andando com Jesus na luz, fazendo as coisas que agrada ao Espírito Santo de Deus, louvando, adorando Ele. Isso que é maravilhoso. Então vamos fazer essa oração. Senhor, purifica a minha vida. A minha oração é essa, irmão. Senhor, purifica a minha vida. Se tiver algo que desagrada ao Senhor, o Senhor unja a minha boca, unja a minha mente, Senhor, limpa a minha mente, cuida de mim, cuida da minha parentela, que às vezes, irmão, nós oramos por todo mundo e esquecemos de orar por a gente. E teve um dia que na consagração eu orei por todo mundo, e aí no final eu falei, meu Deus, como é que eu não oro por mim? Então as retaliações vêm tudo para cima de mim depois. Então nós não podemos esquecer de orar também pela gente, não só orar pelos outros, orar por um aos outros. Não, a retaliação vem de cheio e às vezes até derruba, sabia? É muita retaliação. Então nós temos que andar em vigilância, orar um pelos outros. Aí agora eu aprendi, eu falei, Senhor, eu vou apresentar todo mundo e depois, Senhor, me cobre, me reveste e repreende toda a armadilha de Satanás quando eu sair dessas portas, Senhor, porque o inimigo, ele só procura uma brecha para entrar nas nossas vidas, sabia? Se ele achar uma brecha, já era. Ele faz a festa. Então, se ele está procurando brecha em nós e não achar, ele vai procurar outras vidas que estão com brecha. Então, nós vamos a cada dia pedir para Deus, para tampar todas essas brechas, para Ele purificar a nossa vida, porque Jesus, Ele já nos limpou, Ele já nos purificou, Ele já nos limpou de todo o pecado. Então nós somos servos do Senhor, nós somos adoradores de Cristo, escolhido e escolhida de Jesus, princesas de Deus. É essa presença de Deus maravilhosa a cada dia, para nós não deixar. Glórias a Deus. Então eu creio que foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glórias a Deus, já me está deixando nesta noite. Então vamos orar, vamos clamar, que Jesus está voltando. E não se esqueça, irmão, vamos orar pela festa aqui da igreja. Vamos orar por tudo, que Deus, tá bom, que Deus, Ele está no controle de tudo. Glórias a Deus, aleluia. Vamos também depois, a Suzana vai estar organizando uma rifa para estar ajudando aqui na igreja, na decoração, no lanche. Eu sei que vai ser bênção de Deus. Então vamos alegrar, as camisetas aí já vamos, glórias a Deus, mandar fazer. E eu creio que vai ser bênção do Senhor Jesus. E eu já agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer a todos que tiraram seu período para vir adorar, para vir escolher. Essa melhor escolha é vir na casa do Senhor. Glórias a Deus. E eu peço à igreja para se colocar de pé, para nós já estar agradecendo ao Senhor. Oh, papai querido, pai amado, meu Deus, vai de encontro, meu Deus, às nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus,